Meus amigos do InfoFutsal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aí do Super Técnicos de Pernambuco. O papo de hoje é com um cara aí que ultimamente só tem assumido seleção, é um cara que chegou no nível aí top e ele vai explicar pra gente por quê, né, desse auge aí na carreira dele. Mas antes de começar a entrevista, pedir aí para vocês curtirem a nossa página nas redes sociais e se inscreverem também no nosso canal aí no YouTube, beleza? Pois é, o papo de hoje é com Rogério Paraíso, o cara que tem aí muita vivência no futsal, né, Rogério? Seja bem-vindo ao Super Técnicos. Obrigado. Rogério que hoje trabalha mais com escolas e com categorias inferiores, né? Primeiro, obrigado pelo espaço, né? A oportunidade para que eu possa me expressar, trocar ideias sobre o futsal de Pernambuco, quiçá do Brasil e do mundo. Algumas pessoas acham que eu desci de paraquedas no futsal de Pernambuco e não é verdade. Não é? Eu tenho uma história com o futsal de Pernambuco desde 81, quando fui convocado para a seleção pernambucana para disputar um brasileiro de seleções. Então, como as pessoas não me veem no dia a dia dos clubes, que foi uma opção profissional minha, e como seleção é preferência da federação, a federação, nesses últimos anos, vem confiando a mim essa responsabilidade e penso que eu tenho feito um trabalho que vem sendo condigno com a confiança depositada. A gente fala assim que é um técnico de seleção, a gente brinca, né? Você, claro, para ter chegado nesse patamar, ralou muito, trabalhou muito em equipes inferiores e tal. Hoje você trabalha com escolas, né? Apenas? Eu optei por a categoria menores, né? Categoria de base, porque eu sempre conceituei que ninguém constrói um prédio da cobertura, e sim do alicerce. Então, se você consegue fazer um bom trabalho com os menores, então você vai poder colocar essas crianças, esses jovens, num patamar de estímulos propícios à faixa etária condizente com eles. Me fala aí um pouquinho do início da carreira do Rogério, se você também foi jogador, porque até agora a gente só tem entrevistado técnicos, acho que tirando o baixinho e o Maradona, que segundo ele foi um grande jogador, apesar de não ter nada a ver com o nome, o apelido, né, André Maradona, mas você foi jogador, foi bom jogador, foi daquele perna de pau? Minha fala inicial, né, eu disse que minha história vem desde 81, quando eu fui convocado para a seleção pernambucana, na época de futebol de salão, não era futsal. Jogava no América, tá certo? Estudava no Colégio Novo do Recife, que hoje é Visão. E uns amigos que moravam já de São Paulo disse que o América estava fazendo teste. E eu fui lá fazer testes. Jogava a princípio handebol lá no Colégio Visão. E teve um teste para o futsal, eu fui e aí fui aprovado. E para minha surpresa e satisfação, eu fui convocado à seleção pernambucana. Nós fomos disputar um brasileiro de seleções na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Né? O professor Valdir, professor Dica, famoso professor Dica. Tive uma passagem na época de Chita, Baixinho, Giuseppe, Manuel Tobias, grande, sensacional Manuel Tobias. Eu já era juvenil à época e os meninos eram infantos. Parei um pouco, voltei, mas não foi nada muito longo na carreira, não, até mesmo porque não me trazia questões profissionais. À época eu preferi estudar e graduar, essa situação toda. Então você, Rogério, é um exemplo que a gente pode dar aí daqueles atletas que não se destacam como um jogador e aí procuram a carreira de técnico e se dão bem. O pessoal fala muito que tem isso. O cara que não jogou muito bem é um grande treinador. Você concorda com isso, apesar dos inúmeros exemplos, ou acha que não é bem por aí? Eu não sei se tem uma correlação. Eu não sei se tem uma correlação. Agora, geralmente os atletas, como você colocou em sua fala, que não são muito destacados a nível de habilidade corporal, né, da habilidade do drible, eles têm uma tendência a serem mais aplicados, têm uma inteligência tática maior. Não é? E como era goleiro,
Dizem que o goleiro é privilegiado porque ele vê tudo na frente dele. Não é? Então, passa a ser por essa situação e você desperta, né? Uma situação. Necessariamente você não é obrigado a ter sido um grande jogador para ser técnico. Você estava me falando aí antes comparando o futsal brasileiro com o futsal espanhol. A gente vê nitidamente o nível da Liga Espanhola, ela é bem superior. Apesar de que, vamos lembrar, no último Mundial, o Magnus venceu o Barcelona, o Inter Movistar na final, foi campeão, mas a gente sabe que o nível da Liga Espanhola, ele é bem superior. Agora, eles levam os brasileiros para lá. Por que você acha que os espanhóis estão tão à frente dos brasileiros? Primeiro porque eles pautam o trabalho dele por uma prática de esporte coletivo. Não é só no futsal, é no handebol, é no basquete. Não é? Eles têm um seguir, vamos dizer, uma cartilha do que você tem que aprender na sua fase de desenvolvimento e crescimento. Então, a criança de 8 e 9 anos ele tem que saber isso. Ele não vai se pautar só de blá, de blá, de blá, de blá. O jogo é coletivo. O jogo não é um jogo de drible. O jogo é um jogo de posicionamento, de passe, de deslocamento. Logicamente, não é? Que o drible ele entra quando você está bem estimulado a saber o momento exato de você driblar, como o momento exato de você assistir, de você finalizar, de você tirar a velocidade do jogo. Então isso você vai aprendendo lá embaixo, você não vai aprender lá em cima. Grandes jogadores, eles se destacam no futebol, né, do meio para frente, né, quando o Ronaldinho fez aquele gol que cobriu o goleiro inglês, não foi? Qual que foi aquela? 2002, contra a Inglaterra. Pronto. Ronaldinho Gaúcho. E saiu uma matéria no jornal, e o Jornal do Comércio aqui colocou, do meio para frente, todos os jogadores que decidiam a favor do Brasil, eles eram do futsal. Todos os jogadores tinham passado pelo futsal. Pelo espaço ser menor, hoje não mais tanto, né? Pelo espaço ser menor, o seu poder de decisão ele tem que ser maior. Você trabalha mais pressionado. Nós jogamos com muita aproximação, muito apoio, não joga mais distante. Praticamente nós jogamos ímpar, não é, professor Choquito? Nós jogamos par, aproximado, para que você tenha sempre a opção de tranquilidade, né, de passar a bola para alguém. Você não fica distante, você não fica ansioso. E mesmo que você venha a errar, você sabe que vai ter um companheiro ali próximo para te ajudar, porque o esporte é cooperação. Você falou no Choquito, recentemente, Choquito que é uma grande referência aqui em Pernambuco também. Sim, total. E recentemente vocês trabalharam juntos na ADESP Retrô, Taça Brasil Sub-15, no mês passado, e perderam na semifinal para o Sport. Como foi o trabalho com o Choquito? Vocês que não tiveram muito tempo, né, para montar a equipe, para preparar o time, mas o nível da competição aí, o que é que você achou e também de ter trabalhado com o Choquito? No momento contemporâneo, o professor Fabiano Souza, Choquito, ele é uma referência, tanto é que é instrutor da Escola Nacional de Técnica de Futsal. Mas nós também temos várias referências. Nós temos o professor Marconi Moura, tem o professor Simões, que comecei por ele, agradeço muito, não é? Tivemos o professor Dr. Torres Galindo, que faleceu recentemente, né? E eu fui abençoado em trabalhar com muitas dessas pessoas. Mas com a situação mais contemporânea, ele. Não é? Então, uma pessoa da minha estima, muito grande, ele sabe disso. E sei que a recíproca é verdadeira. Não é? Então, é uma parceria muito bacana. E o nível da Taça Brasil, o que você achou? Você gosta muito de garotos dessa faixa etária, né? 15, 14 anos, 13? Bem na verdade, como você saltou, né? Você perguntou, eu me prolonguei na resposta. Então, para resumir, 15 a 20 dias, 8 a 10 encontros, nós chegamos em quarto lugar na Taça Brasil. Excepcional. Não é? Metodologia moderna. Fazendo um grande jogo contra o Sport na metodologia semifinal. moderna de treinamento. Os meninos, que aqui tenho o prazer e a oportunidade de cumprimentar mais uma vez, pela dedicação, pela ânsia do aprender, não é? Se dedicaram ao extremo e deu no que deu. E aí, por mais que nós quiséssemos ganhar, e nós queríamos muito, vamos lá.
8 dias, contra um trabalho que o pessoal do esporte, capitaneado pelo Neto, vinha fazendo há anos. Atual campeão pernambucano e da Copa Pernambuco. Então, rasga diploma universitário. Não precisa mais fazer planejamento, porque tu junta e dá certo. Entende? Então, não é não querer ganhar, não é se conformar com a derrota, não. Você tem que respeitar. O outro vinha trabalhando há algum tempo já. E nós, mesmo assim, né? Acho que nós até contribuímos com o título. Porque na hora que você vai para uma semifinal e jogos como o Sport vinha fazendo, e que você tem uma semifinal como foi, e nós tivemos a oportunidade, minutos finais, de empatar o jogo, então deixa a tua equipe muito mais aguçada ao que possa vir futuramente. Essa geração 15 aí que participou da taça e também que disputa aí colegiais em outros clubes, disputando o Pernambucano, o que é que você acha dessa geração aí? Você vai manter o bom nível do futsal pernambucano? Você tem medo, por exemplo, deles saírem do estado bem antes do que a gente está vendo, né? Porque tem muita gente saindo com 20 anos, 19. Você acha que esse menino pode sair até antes? Já foi dito, no contexto histórico, que nessa terra, te plantando, tudo dá. Se nós oportunizarmos, não vai faltar nunca. A única lamentação, e nós estamos conversando aqui antes de começar a gravação, é que nós sofremos solução de continuidade. Os meninos não continuam, não é? Agora mesmo, os meninos do esporte campeões sub-20, os meninos vão embora, porque aqui a gente não tem estrutura para manter. Entendeu? Então, é muito bonito. Mas você vê um sub-9, sub-8 do Náutico, jogando com conceitos que nós colocamos na seleção pernambucana, isso é fabuloso, como acontece. Trabalho realizado pelo Thiago Salles, pelo Bruno, pelo Pipa, com os menores, absurdo. Não é? Os caras que se dedicam ao extremo, os caras que fazem capacitação o tempo todo, os caras que estão jogando, os caras que estão buscando saber e sabem aplicar as situações para a faixa etária, não tratam os meninos como adulto miniatura. Entendeu? Eles são crianças. Eu só acho que tem excesso de jogo demais. Eles precisam ser crianças. Uma vez eu perguntei ao pai quando é que o filho dele é criança. Ele ficou pensando. Entendeu? Eu acho que precisa ter outras situações. Então, falando nos pais, eu acompanhando o futsal, como eu estou há algum tempo, na quadra mesmo, eu vejo que às vezes tem pai que certa hora atrapalha o filho, porque quer sempre que o filho vença, que ele faça a coisa certa, que ele faça aquilo que o pai está mandando e não que o professor ensinou. Você vê dessa forma também que algumas vezes os pais eles acabam forçando o desenvolvimento do garoto ali na quadra? Os pais ou os responsáveis pelas crianças, né, no afã de ajudá-los, eles acabam atrapalhando, não é? E na Bíblia tem uma parte que diz assim, ninguém serve a dois senhores. Não dá para eu estar com meu pai herói na arquibancada falando uma coisa e com meu treinador falando outra. Se os pais confiam, eles têm que confiar. Bote as crianças para jogar, para se divertir, para serem felizes. Se você percebe que naquele ambiente que você está, não está trazendo nenhuma contribuição, mas não é chateaçãozinha, porque ele não botou meu filho para jogar. Às vezes você nem reconhece que seu filho não tem a condição de jogar. Mas você quer que ele jogue. E cabe também a as pessoas a oportunidade que essas crianças joguem. Não vai desenvolver se não jogar. Por mais que você ache, ele não joga nada, joga sim. Se você oportunizar, ele vai ter a forma dele de jogar. Agora, nós não vamos esperar que todo mundo seja Ronaldinho Gaúcho, Messi, Cristiano Ronaldo. E não vai ser. Que os pais tivessem mais compreensão, que buscassem não expor os filhos, né? Que a gente erra escalando, a gente erra na convocação, a gente pode vir errar. Os árbitros também erram. Não vamos depositar, às vezes, falta de estrutura, daquilo que eu não trabalhei, ao árbitro, ao juiz. Você atrapalha o jogo. E uma coisa que eu prego muito com os meninos, quando a gente faz as convocações, é que ele esqueça a arbitragem. Sabe? Não vamos botar os erros, não chegar certo, no tempo certo na marcação, não dominar a bola certa, perder o gol ao árbitro. Quer dizer que você não faz aquilo que foi combinado nos treinos. Aí o cara lá, por uma infelicidade, o cara tem um erro. Você vai depositar nele?
Eu nunca vi o pai dizer, raríssimas exceções, que o filho dele foi culpado. É verdade. Ele sempre aponta o filho dos outros. E que informação eu estou dando? É uma concepção minha. No primeiro contato, o que é que você fala assim para os meninos? Olha, a gente vai para uma competição nacional, claro que, ainda mais com 17 anos, que já está naquela fase de decidir o que quer, se vai buscar mesmo a carreira de jogador ou se vai procurar outra coisa, porque já está chegando a maioridade, quem é a responsabilidade, né? E aí, qual é no seu primeiro contato, o que é que você fala para eles? Olha, o título é importante e nada mais. Acredito que não. O que é que você conversa com eles? Não, eu não sou da concepção que se você não ganhar, não se viu, não. Não, de jeito algum. Primeiro, exaltar que eles estão ali pelo que eles fizeram. Outros tantos queriam estar ali e não tiveram, por questão de critério. Cada um tem o seu. Você pode até não aceitar, mas você tem que respeitar. Então, eles foram selecionados por toda uma situação de momento ou situações que eles já passaram. Não é? Nessa convocação mesmo, tem vários jogadores campeões de seleções, de clubes, a nível escolar, não é? Então isso já é um grande handicap. Os meninos sabem como é que, como diz o jargão popular, que a banda toca. Desde que você cumpra e respeite as normas, as regras do bom comportamento, do respeito com todos, o objetivo é vencer. Agora, se não vencer não serve? Não, eu não comungo desse pensamento. Não. São quantos anos no futsal? Como técnico? 32. É, porque eu comecei na escolinha do Portal da Boa Vista, ali junto à Clínica de Fraturas, na escolinha de Juninho Pernambucano, né? Eu dava professor Júnior, Jaime Júnior, que trabalhava no Colégio Visão, assumiu a escolinha lá e me convidou para trabalhar junto com ele. Bom, eu acredito que você vai passar aí mais 32 como técnico de futsal. E que a gente sempre pergunta aqui aos entrevistados é, qual é o legado que você espera deixar no futsal e também com quem trabalhou com você, né? De jogador, comissão técnica, enfim. O grande legado é poder contribuir com a formação esportiva orientada e penso que bem orientada. Esse que é o maior, né? Nas convocações da Sub-15, as pessoas dizem assim, convoca demais, tem gente demais. Todos aqui um dia já foram crianças. Todos aqui já jogaram uma modalidade ou outra. Bem na maioria, né? Porque nosso país não se pratica tanto esporte como a gente acha que se pratica. Não é bem assim, não é? E eu acho, e a minha concepção não é achismo, é um pensamento bem convicto. Que você convocar um jovem de 14 anos, 15 anos para uma seleção, oportunizar ele ter a possibilidade de disputar uma vaga, isso é muito importante. Já pensou você chegar na sua escola, no seu bairro, no seu clube, e você sair de uma convocação? Então, penso que o maior legado é esse. Isso tem acontecido nas comissões técnicas que eu tenho orgulho de comandar. Não é você deixar os meninos, os goleiros, geralmente os clubes não têm estrutura. Aí pega um cara extremamente capacitado, como o Rodrigo César, né, que vem trabalhando. Já foi o Gustavo que trabalhou comigo. Eu acho que eu conheço ele. Acho que conhece, né? O Igor. Não é? E você tem essa oportunidade, porque a maioria dos clubes não tem, ou o menino às vezes não tem a condição de pagar para ter um treinamento específico, um personal. Não é? E você deixar esse legado é extremamente importante, né? Você se deparar com uma outra metodologia de treinamento, outra estratégia de treinamento. E eu fico muito tranquilo, porque todos os meninos que não tiveram a oportunidade de viajar conosco, sempre que me veem, eles vêm falar comigo. Eles não mudam o lado da calçada. Então, se eles não mudam no lado da calçada, é porque eles entendem que foram tratados com honestidade. E isso foi o que meus pais me ensinaram. Posso dizer ao senhor que hoje foi um dos dias que a gente aqui mais aprendeu. Que é isso? Não só no futsal, mas também comportamento, como se relacionar com um grupo, que você tem muita experiência nisso, sabe trabalhar. Tanto é que o Luiz, na hora que quer reunir um grupo com 5 jogadores dali, 5 daqui, 3 daqui, ele procura logo o Rogério, que acho que também veio por esse lado, né? De um cara que sabe lidar que tem esse perfil de liderança. Interessante, eu não sou um cara de muitos títulos. Eu tenho um título pelo esporte, pouca gente sabe. Tenho um título pelo esporte, tá certo? Tenho alguns títulos auxiliar do professor Moura no Infanto Juvenil, pelo Colégio Boa Viagem. Tenho 2 vice-campeonatos
pelo Colégio Boa Viagem, Associação Atlética Colégio Boa Viagem, né? Contra esporte, contra a Santa Cruz. Tenho alguns títulos escolares, mas eu tenho 4 títulos nacionais. Eu sou o único membro de comissão técnica que participou dos 4 títulos nacionais. Por isso que é um super técnico. Não sei se eu sou um super técnico. Agora, tem o meu valor. Como todos têm. Eu tenho o meu valor. Eu busquei o meu valor. Eu lembro bem que quando eu ingressei na UPE, e naquela apresentação na sala de aula, e aí se pergunta, o que é que você quer ser, né? E aí chegou na minha vez, e o que é que você quer ser? Eu disse, eu quero ser técnico de seleção. Olha aí. E aí as pessoas riram, né? Acharam que todo mundo queria academia, onda fitness. Né? Eu disse, não, eu quero ser técnico de seleção. E graças a Deus, aos meus pais, meus amigos, a todos aqueles que me oportunizaram, né? Eu consegui. Não sei se bom, mas eu consegui ser. Professor Rogério, o André Maradona, nosso entrevistado anterior, ele tem uma pergunta aí muito interessante para fazer a você e a gente queria que você respondesse agora. Ultimamente a gente tem falado muito a falta de público e de incentivo de divulgação no nosso futsal. Eu queria saber de você, o que você acha voltar aquele velho tempo que a gente fazia rodada dupla, que era jogadores da base fazendo jogos preliminares do adulto. Será que isso seria um ponto forte para que a gente pudesse reativar e divulgar o nosso futsal adulto? Eu fui dessa época, não é? E, de certa forma, sou contemporâneo do André, vi o André jogando Santa Cruz, Sport e depois Geraldo Equipadora. Mas eu penso que a gente precisa ter atrativo, entendeu? Para a mídia ir, para o público ir, nós precisamos ter atrativo. E, como foi falado aqui, nós estamos perdendo as nossas referências, né? Eu sou da época, e muitos são, que nós tínhamos Votorantim e Geraldo Equipadora. O Globo Esporte tinha um bloco só de futsal. Cobria treinamento. Então, porque tinha atrativo, não é? Um jogo que a Votorantim se complicou com a Geraldo Equipadora, como nós comentamos aqui, no outro dia desceram 3 jogadores de seleção brasileira no aeroporto, já estavam fortalecendo a equipe. Então, penso que a partir do momento que nós tivermos atrações, jogadores reconhecidos pela meninada, pelo público em geral, aí sim nós vamos poder ter novamente o público em quadra. A volta das menores pode ser uma ajuda, pode ser um paliativo, não é? Mas eu penso bem que nós não se chove de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Nós precisamos estar muito bem em cima. A partir do momento que nós estivermos bem em cima, a mídia toda, não é? Não só vocês que fazem um trabalho excelente de divulgação do futsal. Sei que não é fácil fazer isso que vocês estão fazendo, não é? Mas vocês são profissionais, vocês precisam ter retorno, não é? Então, a partir do momento que nós fizermos bem feito, não é? Tivemos atrações, tivemos atrativo em quadra, nós vamos ter novamente os nossos ginásios, se não lotados, mas com uma boa capacidade de público. Pessoal, Rogério, muito obrigado pela Obrigado entrevista. a vocês. Né? Agradecer, né, sempre que nós temos a oportunidade de falar, de divulgar, e também eu penso que serviu para que as pessoas possam conhecer um pouco quem é Rogério Paraíso. Né? Torno a dizer, não caí de paraquedas. Estou nessa luta há um tempão. Nem vive num paraíso, né? Hã? Já do sobrenome, né? Vivo. É assim. Vivo porque eu tento pautar a minha vida em fazer amizade, fazer conhecimento, andar de boa com todo mundo, sem maiores problemas, não me estressar com nada, né? Mas busco estar próximo do nome, do sobrenome, que tão orgulhosamente da minha família eu defendo. Bom, amigos do InfoFutsal, essa foi a nossa entrevista com um técnico, mestre, filósofo, um cara de muitas histórias aí, o Rogério Paraíso. Fiquem ligados aí porque ainda tem também outros super técnicos que a gente vai entrevistar, beleza?